Capítulo 2. A ostentação dos suplícios. A ordenação de 1670 regeu, até a Revolução, as formas gerais da prática penal. Eis a hierarquia dos castigos por ela descritos: a morte, a questão com reserva de provas, as galeras, o açoite, a confissão pública, o banimento. As penas físicas tinham, portanto, uma parte considerável. Os costumes, a natureza dos crimes, o status dos condenados as faziam variar ainda mais. A pena de morte natural compreende todos os tipos de morte. Uns podem ser condenados à forca, outros a ter a mão ou a língua cortada ou furada e serem enforcados em seguida. Outros, por crimes mais graves, a ser arrebentados vivos e expirar na roda depois de deter os membros arrebentados. Outros a ser arrebentados até a morte natural. Outros a ser estrangulados e em seguida arrebentados, outros a ser queimados vivos, outros a ser queimados depois de estrangulados, outros a ter a língua cortada ou furada, e em seguida queimados vivos, outros a ser puxados por 4 cavalos, outros a ter a cabeça cortada, outros, enfim, a ter a cabeça quebrada. E Soulatiges de passagem acrescenta que há também penas leves, de que a ordenação não fala: satisfação à pessoa ofendida, admoestação, repreensão, prisão temporária, abstenção de um lugar e, enfim, as penas pecuniárias, multas ou confiscação. Não devemos, no entanto, nos enganar. Entre esse arsenal de horror e a prática cotidiana da penalidade, a margem era grande. Os suplícios não constituíam as penas mais frequentes, longe disso. Sem dúvida, para nossos olhos atuais, a proporção de vereditos de morte na penalidade da era clássica pode parecer considerável. As decisões do Châtelet durante o período de 1755 a 1785 comportam 9 a 10% de penas capitais, roda, forca ou fogueira. Em 260 sentenças, o Parlamento de Flandres pronunciou 39 condenações à morte. De 1721 a 1730 e 26 em 500 entre 1781 e 1790. Mas não se deve esquecer que os tribunais encontravam muitos meios de abrandar os rigores da penalidade regular, seja se recusando a levar adiante processos quando as infrações eram exageradamente castigadas, seja modificando a qualificação do crime. Às vezes, também o próprio poder real indicava não aplicar estritamente tal ordenação particularmente severa. De qualquer modo, a maior parte das condenações era banimento ou multa. Numa jurisprudência como a do Châtelet, que só conhecia delitos relativamente graves, o banimento representou, entre 1755 e 1785, mais da metade das penas aplicadas. Ora, grande parte dessas penas não corporais era acompanhada, a título acessório, de penas que comportavam uma dimensão de suplício: exposição, roda, coleira de ferro, açoite, marcação com ferrete. Era a regra para todas as condenações às galeras ou ao equivalente para as mulheres: a reclusão no hospital. O banimento era muitas vezes precedido pela exposição e pela marcação com ferrete.
A multa, às vezes, era acompanhada de açoite. Não só nas grandes e solenes execuções, mas também nessa forma anexa é que o suplício manifestava a parte significativa que tinha na penalidade. Qualquer pena um pouco séria devia incluir alguma coisa do suplício. O que é um suplício? Pena corporal, dolorosa, mais ou menos atroz, dizia já o Corte, e acrescentava: é um fenômeno inexplicável a extensão da imaginação dos homens para a barbárie e a crueldade. Inexplicável, talvez, mas certamente não irregular nem selvagem. O suplício é uma técnica e não deve ser equiparado aos extremos de uma raiva sem lei. Uma pena, para ser um suplício, deve obedecer a 3 critérios principais. Em primeiro lugar, produzir uma certa quantidade de sofrimento que se possa, se não medir exatamente, ao menos apreciar, comparar e hierarquizar. A morte é um suplício na medida em que ela não é simplesmente privação do direito de viver, mas a ocasião e o termo final de uma graduação calculada de sofrimentos. Desde a decapitação, que reduz todos os sofrimentos a um só gesto e num só instante, a grau zero do suplício, até o esquartejamento, que os leva quase ao infinito, por meio do enforcamento, da fogueira e da roda, na qual se agoniza muito tempo. A morte-suplício é a arte de reter a vida no sofrimento, subdividindo-a em 1000 mortes e obtendo, antes de cessar a existência, Temost exquisite agonises. O suplício repousa na arte quantitativa do sofrimento, mas não é só. Esta produção é regulada. O suplício faz correlacionar o tipo de ferimento físico, a qualidade, a intensidade, o tempo dos sofrimentos com a gravidade do crime, a pessoa do criminoso, o nível social de suas vítimas. Há um código jurídico da dor. A pena, quando é supliciante, não se abate sobre o corpo ao acaso ou em bloco. Ela é calculada de acordo com regras detalhadas. Números de golpes de açoite, localização do ferrete em brasa, tempo de agonia na fogueira ou na roda. O tribunal decide se é o caso de estrangular o paciente imediatamente em vez de deixá-lo morrer e ao fim de quanto tempo esse gesto de piedade deve intervir. Tipo de mutilação a impor, mão decepada, lábios ou línguas furados. Todos esses diversos elementos multiplicam as penas e se combinam de acordo com os tribunais e os crimes. A poesia de Dante, posta em leis, dizia Rossi, um longo saber físico penal, em todo caso. Além disso, o suplício faz parte de um ritual. É um elemento na liturgia punitiva e que obedece a 2 exigências. Em relação à vítima, ele deve ser marcante. Destina-se ou pela cicatriz que deixa no corpo ou pela ostentação de que se acompanha, a tornar infame aquele que é sua vítima. O suplício, mesmo se tem como função purgar o crime, não reconcilia. Traça em torno, ou melhor, sobre o próprio corpo do condenado, sinais que não devem se apagar. A memória dos homens, em todo caso, guardará a lembrança da exposição, da roda, da tortura ou do sofrimento devidamente constatados. E pelo lado da justiça que o impõe, o suplício deve ser ostentoso, deve ser constatado por todos, um pouco como seu triunfo. O próprio excesso das violências cometidas é uma das peças de sua glória. O fato de o culpado gemer ou gritar com os golpes não constitui algo de acessório e vergonhoso, mas é o próprio cerimonial da justiça que se manifesta em sua força. Por isso, sem dúvida, é que os suplícios se prolongam ainda depois da morte. Cadáveres queimados, cinzas jogadas ao vento, corpos arrastados na grade, expostos à beira das estradas. A justiça persegue o corpo além de qualquer sofrimento possível.
O suplício penal não corresponde a qualquer punição corporal. É uma produção diferenciada de sofrimentos, um ritual organizado para a marcação das vítimas e a manifestação do poder que pune. Não é absolutamente a exasperação de uma justiça que, esquecendo seus princípios, perdesse todo o controle. Nos excessos dos suplícios se investe toda a economia do poder. O corpo supliciado se insere em primeiro lugar no cerimonial judiciário que deve trazer à luz a verdade do crime. Na França, como na maior parte dos países europeus, com a notável exceção da Inglaterra, todo o processo criminal, até a sentença, permanecia secreto, ou seja, opaco não só para o público, mas para o próprio acusado. O processo se desenrolava sem ele, ou pelo menos sem que ele pudesse conhecer a acusação, as imputações, os depoimentos, as provas. Na ordem da justiça criminal, o saber era privilégio absoluto da acusação. O mais diligente e o mais secretamente que se puder fazer, dizia a respeito da instrução o Edito de 1498, de acordo com a ordenação de 1670, que resumia e em alguns pontos reforçava a severidade da época precedente. Era impossível ao acusado ter acesso às peças do processo, impossível conhecer a identidade dos denunciadores, impossível saber o sentido dos depoimentos antes de recusar as testemunhas, impossível fazer valer até os últimos momentos do processo os fatos justificativos, impossível ter um advogado, seja para verificar a regularidade do processo, seja para participar da defesa. Por seu lado, o magistrado tinha o direito de receber denúncias anônimas, de esconder ao acusado a natureza da causa, de interrogá-lo de maneira capciosa, de usar insinuações. Ele constituía, sozinho e com pleno poder, uma verdade com a qual investia o acusado. E essa verdade, os juízes a recebiam pronta, sob a forma de peças e de relatórios escritos. Para eles, esses documentos sozinhos comprovavam. Só encontravam o acusado uma vez para interrogá-lo antes de dar a sentença. A forma secreta e escrita do processo confere com o princípio de que, em matéria criminal, o estabelecimento da verdade era para o soberano e seus juízes um direito absoluto e um poder exclusivo. Airault supunha que esse procedimento, já estabelecido no que tange ao essencial no século XVI, tinha por origem o medo dos tumultos, das gritarias e aclamações que o povo normalmente faz. O medo de que houvesse desordem, violência e impetuosidade contra as partes, talvez até mesmo contra os juízes. O rei queria mostrar com isso que a força soberana de que se origina o direito de punir não pode, em caso algum, pertencer à multidão. Diante da justiça do soberano, todas as vozes devem se calar. Mas o segredo não impedia que, para estabelecer a verdade, se devesse obedecer a certas regras. O segredo implicava, mesmo na definição rigorosa de um modelo de demonstração penal, toda uma tradição que remonta ao meio ambiente medieval, mas que os juristas da Renascença haviam largamente desenvolvido, prescrevia o que deviam ser a natureza e a eficácia das provas. Ainda no século XVIII se encontravam regularmente distinções como as seguintes: as provas verdadeiras, diretas ou legítimas, os testemunhos, por exemplo, e as provas indiretas, conjecturais, artificiais, por argumento, ou ainda as provas manifestas, as provas consideráveis, as provas imperfeitas ou ligeiras, ou ainda as provas urgentes e necessárias que não permitem duvidar da verdade do fato, são provas plenas, assim duas testemunhas
apreensíveis que afirmavam ter visto o acusado com uma espada nua e ensanguentada na mão a sair do lugar onde, algum tempo depois, foi encontrado o corpo do morto marcado por golpes de espada. Os indícios próximos ou provas semiplenas que se podem considerar verdadeiras enquanto o acusado não as destruir com uma prova contrária, prova semiplena, como uma só testemunha ocular ou ameaças de mortes que precedem um assassinato, enfim, os indícios longínquos ou adminículos que consistem apenas no parecer dos homens, opinião pública, fuga do suspeito, sua perturbação ao ser interrogado e etc. Ora, essas distinções não são simplesmente sutilezas teóricas. Elas têm uma função operatória. Em primeiro lugar, porque cada um desses indícios, tomados em si mesmo e se permanece isolado, pode ter um tipo definido de efeito judiciário. As provas plenas podem acarretar qualquer condenação. As semiplenas podem acarretar penas físicas infames, mas nunca a morte. Os indícios imperfeitos e leves bastam para fazer decretar o suspeito, para fazer contra ele investigações mais aprofundadas ou para lhe impor uma multa. Em segundo lugar, porque se combinam entre si de acordo com regras precisas de cálculo. Duas provas semiplenas podem fazer uma prova completa. Adminículos, desde que sejam vários e concordem, podem combinar-se para formar uma meia prova, mas sozinhos, por numerosos que sejam, não podem equivaler a uma prova completa. Temos então uma aritmética penal meticulosa em muitos pontos, mas que deixa ainda margem a muitas discussões. Podemos nos apoiar para dar uma sentença capital numa única prova plena ou é preciso que ela seja acompanhada de outros indícios mais ligeiros? Dois indícios próximos são sempre equivalentes a uma prova plena? Não seria necessário admitir 3 deles ou combiná-los com os indícios longínquos? Há elementos que só podem ser indícios para certos crimes, em certas circunstâncias e em relação a certas pessoas. Assim, um testemunho é anulado se provém de um vagabundo. É, ao contrário, reforçado se se trata de uma pessoa de consideração ou de um patrão a respeito de um delito doméstico. Aritmética modulada por uma casuística que tem por função definir como se pode construir uma prova judicial. Por um lado, esse sistema das provas legais faz da verdade no campo penal o resultado de uma arte complexa. Obedece a regras que só os especialistas podem conhecer e, consequentemente, reforça o princípio do segredo. Não basta que o juiz tenha a convicção que qualquer homem razoável pode ter. Nada mais errado que essa maneira de julgar que, na verdade, não passa de uma opinião mais ou menos fundamentada. Mas, por outro lado, ele cerceia o magistrado severamente. Sem essa regularidade, qualquer julgamento de condenação seria temerário, e se pode dizer, de certa maneira, que é injusto, mesmo se, na verdade, o acusado fosse culpado. Chegará o dia em que a singularidade dessa verdade judicial parecerá escandalosa, como se a justiça não tivesse que obedecer às regras da verdade comum. Que se diria de uma meia prova nas ciências demonstráveis? Que seria uma meia prova geométrica ou algébrica? Mas não devemos esquecer que essas exigências formais da prova jurídica eram um modo de controle interno do poder absoluto e exclusivo de saber. A informação penal escrita, secreta, submetida para construir suas provas, a regras rigorosas, é uma máquina que pode produzir a verdade na ausência do acusado. E por essa mesma razão, embora no estrito direito isso não seja necessário, esse procedimento vai necessariamente tender à confissão, por 2 razões. Em primeiro lugar, porque esta constitui uma prova tão forte que não há nenhuma necessidade de acrescentar outras, nem de entrar na difícil e duvidosa combinação dos indícios. A confissão, desde que feita na forma correta, quase desobriga o acusador do cuidado de fornecer outras provas, em todo caso, as mais difíceis. Em seguida, a única maneira para que esse procedimento perca tudo o que tem de autoridade unívoca e se torne efetivamente uma vitória conseguida sobre o acusado, a única maneira para que a verdade exerça todo o seu poder é que o criminoso tome sobre si o próprio crime e ele mesmo assimile o que foi sábia e obscuramente construído pela informação.
Não é bastante, como dizia Ayrault, que não gostasse nem um pouco desses processos secretos. Que os maus sejam justamente punidos. É preciso, se possível, que eles mesmos se julguem e se condenem. No interior do crime reconstituído por escrito, o criminoso que confessa vem desempenhar o papel de verdade viva. A confissão, ato do sujeito criminoso, responsável que fala, é a peça complementar de uma informação escrita e secreta. Daí a importância dada à confissão por todo esse processo de tipo inquisitorial. Daí também as ambiguidades de seu papel. Por um lado, tenta-se fazê-lo entrar no cálculo geral das provas. Ressalta-se que ela não passa de uma delas. Ela não é a evidente rei, assim como a mais forte das provas. Ela sozinha não pode levar à condenação. Deve ser acompanhada de indícios anexos e de presunções, pois já houve acusados que se declararam culpados de crimes que não tinham cometido. O juiz deverá então fazer pesquisas complementares, se só estiver de posse da confissão regular do culpado. Mas, por outro lado, a confissão ganha qualquer outra prova. Até certo ponto, ela as transcende. Elemento no cálculo da verdade, ela é também o ato pelo qual o acusado aceita a acusação e reconhece que esta é bem fundamentada. Transforma uma afirmação feita sem ele em uma afirmação voluntária. Pela confissão, o próprio acusado toma lugar no ritual de produção da verdade penal. Como já dizia o direito medieval, a confissão torna a coisa notória e manifesta. A esta primeira ambiguidade se sobrepõe uma segunda. Investiga-se de novo a confissão como prova particularmente forte, que exige para levar à condenação apenas alguns indícios suplementares, que reduzem ao mínimo o trabalho de informação e a mecânica de demonstração. Todas as formas possíveis de coerção serão utilizadas para obtê-la. Mas, embora ela deva ser, no processo, a contrapartida viva e oral da informação escrita, a réplica desta, e como que sua autenticação por parte do acusado será cercada de garantias e formalidades. Ela conserva alguma coisa de uma transação. Por isso, exige-se que seja espontânea, que seja formulada diante do tribunal competente, que seja feita com toda consciência, que não trate de coisas impossíveis e etc. Pela confissão, o acusado se compromete em relação ao processo. Ele assina a verdade da informação. Essa dupla ambiguidade da confissão, elemento de prova e contrapartida da informação, efeito de coação e transação semi-voluntária, explica os dois grandes meios que o direito criminal clássico utiliza para obtê-la. O juramento que se pede ao acusado antes do interrogatório ameaça, por conseguinte, de ser perjuro diante da justiça dos homens e diante da de Deus, e, ao mesmo tempo, ato ritual de compromisso. A tortura, violência física para arrancar uma verdade que, de qualquer maneira, para valer como prova, tem que ser em seguida repetida diante dos juízes, a título de confissão espontânea. No fim do século XVIII, a tortura será denunciada como resto das barbaridades de uma outra época, marca de uma selvageria denunciada como gótica. É verdade que a prática da tortura remonta à Inquisição, é claro, e mais longe ainda do que os suplícios dos escravos, mas ela não figura no direito clássico como sua característica ou mancha. Ela tem seu lugar estrito no mecanismo penal complexo, em que o processo de tipo inquisitorial tem um lastro de elementos do sistema acusatório, em que a demonstração escrita precisa de um correlatoral, em que as técnicas da prova administradas pelos magistrados se misturam com os procedimentos de provas que eram desafios ao acusado, em que lhe é pedido, se necessário, pela coação mais violenta, que desempenhe no processo o papel do parceiro voluntário, em que se trata, em suma, de produzir a verdade por um mecanismo de dois elementos: o do inquérito, produzido em segredo pela autoridade judiciária, e o do ato realizado ritualmente pelo acusado. O corpo do acusado, corpo que fala e, se necessário, sofre, serve de engrenagem aos dois mecanismos. É por
isso que, enquanto o sistema punitivo clássico não for totalmente reconsiderado, haverá muitas poucas críticas radicais da tortura. Com muito mais frequência, simples conselhos de prudência. O interrogatório é um meio perigoso de chegar ao conhecimento da verdade. Por isso, os juízes não devem recorrer a ela sem refletir. Nada é mais equívoco. Há culpados que têm firmeza suficiente para esconder um crime verdadeiro, e outros, inocentes, a quem a força dos tormentos fez confessar crimes de que não eram culpados. Pode-se a partir daí encontrar o funcionamento do interrogatório como suplício da verdade. Em primeiro lugar, o interrogatório não é uma maneira de arrancar a verdade a qualquer preço. Não é absolutamente a louca tortura dos interrogatórios modernos. É cruel, certamente, mas não selvagem. Trata-se de uma prática regulamentada, que obedece a um procedimento bem definido, com momentos, duração, instrumentos utilizados, comprimento das cordas, peso dos chumbos, número de cunhas, intervenções do magistrado que interroga, tudo segundo os diferentes hábitos, cuidadosamente codificados. A tortura é um jogo judiciário estrito. E a esse título, mais longe do que as técnicas da Inquisição, ela se liga às antigas provas que se utilizavam nos processos acusatórios, ordalhas, duelos judiciais, julgamentos divinos. Entre o juiz que ordena a tortura e o suspeito que é torturado, há ainda, como uma espécie de justa, o paciente. É o termo pelo qual é designado o supliciado. É submetido a uma série de provas de severidade graduada e que ele ganha aguentando ou perde confessando. Mas o juiz não impõe a tortura sem, por seu lado, correr riscos. E não é só o perigo de ver morrer o suspeito. Ele põe alguma coisa em jogo no torneio, que são os elementos de prova que já reuniu. Pois a regra diz que, se o condenado aguenta e não confessa, o magistrado é obrigado a abandonar as acusações. O supliciado ganhou. Daí o hábito que se introduzira para os casos mais graves de impor suplício do interrogatório com reserva de provas. Nesse caso, o juiz podia continuar, depois das torturas, a fazer valer as presunções reunidas. O suspeito não era inocentado por sua resistência, mas pelo menos devia ele à sua vitória não mais poder ser condenado à morte. O juiz conservava todas as cartas, menos a principal. Omnia citra mortem. Daí a recomendação que se faz muitas vezes os juízes de não submeter a suplício do interrogatório um suspeito contra o qual há convicção suficiente dos crimes mais graves, pois, se ele viesse a resistir à tortura, o juiz não teria mais o direito de lhe infligir a pena de morte, que ele merece. Entretanto, nessa justa, a justiça perderia. Se as provas são suficientes para condenar tal culpado à morte, não se deve arriscar a condenação ao destino e ao desenlace de um suplício de interrogatório provisório que não leva a nada, pois, afinal, é para o bem-estar e o interesse público castigar para escarmento os crimes graves, atrozes e capitais. Sob a aparente pesquisa intensa de uma verdade urgente, encontramos na tortura clássica o mecanismo regulamentado de uma prova, um desafio físico que deve decidir sobre a verdade. Se o paciente é culpado, os sofrimentos impostos pela verdade não são injustos, mas ela é também uma prova de desculpa se ele for inocente. Sofrimento, confronto e verdade estão ligados uns aos outros na prática da tortura. Trabalham em comum o corpo do paciente. A investigação da verdade pelo suplício do interrogatório é realmente uma maneira de fazer aparecer um indício, o mais grave de todos, a confissão do culpado. Mas é também a batalha.
é a vitória de um adversário sobre o outro que produz ritualmente a verdade. A tortura para fazer confessar tem alguma coisa de inquérito, mas tem também de duelo. Do mesmo modo, se misturam aí um ato de instrução e um elemento de punição. E esse não é um de seus menores paradoxos. Com efeito, ela é definida como uma maneira de completar a demonstração quando não há penas suficientes no processo, e é classificada entre as penas. E uma pena tão grave que, na hierarquia das punições, a ordenação de 1670 a insere logo depois da morte. Como pode uma pena ser utilizada como um meio? Perguntar-se-á mais tarde. Como se pode fazer valer a título de castigo o que deveria ser um processo de demonstração? A razão está na maneira como, na época clássica, a justiça criminal fazia funcionar a demonstração da verdade. As diferentes partes da prova não constituíam outros tantos elementos neutros. Não lhes cabiam serem reunidas num feixe único para darem a certeza final da culpa. Cada indício trazia consigo um grau de abominação. A culpa não começava uma vez reunidas todas as provas. Peça por peça, ela era constituída por cada um dos elementos que permitiam reconhecer um culpado. Assim, uma meia prova não deixava inocente o suspeito enquanto não fosse completada. Fazia dele um meio culpado. O indício, apenas leve de um crime grave, marcava alguém como um pouco criminoso. Enfim, a demonstração em matéria penal não obedecia a um sistema dualista, verdadeiro ou falso, mas um princípio de gradação contínua. Um grau atingido na demonstração já formava um grau de culpa e implicava, consequentemente, num grau de punição. O suspeito, enquanto tal, merecia sempre um certo castigo. Não se podia ser inocentemente objeto de suspeita. A suspeita implicava, ao mesmo tempo, da parte do juiz um elemento de demonstração, da parte do culpado, a prova de uma certa culpa, e da parte da punição uma forma limitada de pena. Um suspeito que continuasse suspeito não estava inocentado por isso, mas era parcialmente punido. Quando se chegava a um certo grau de presunção, podia-se então legitimamente executar uma prática que tinha um duplo papel: começar a punir em razão das indicações já reunidas, e se servir de início de pena para extorquir o resto de verdade que ainda faltava. A tortura judiciária no século XVIII funciona nessa estranha economia em que o ritual que produz a verdade caminha a par com o ritual que impõe a punição. O corpo interrogado no suplício constitui o ponto de aplicação do castigo e o lugar de extorsão da verdade. E do mesmo modo que a presunção é solidariamente um elemento de inquérito e um fragmento de culpa, o sofrimento regulado da tortura é ao mesmo tempo uma medida para punir e um ato de instrução. Ora, curiosamente, essa engrenagem dos dois rituais através do corpo continua, feita a prova e formulada a sentença, na própria execução da pena, e o corpo do condenado é novamente uma peça essencial no cerimonial do castigo público. Cabe ao culpado levar à luz do dia sua condenação e a verdade do crime que cometeu. Seu corpo mostrado, passeado, exposto, supliciado deve ser como o suporte público de um processo que ficara até então na sombra. Nele, sobre ele, o ato de justiça deve se tornar legível para todos. Essa manifestação atual e brilhante da verdade na execução pública das penas toma, no século XVIII, vários aspectos. 1. Fazer do culpado, em primeiro lugar, o arauto de sua própria condenação. Ele é encarregado, de algum modo, de proclamá-la
e, dessa maneira, de atestar a verdade do que lhe foi reprovado. Passeio pelas ruas, cartaz que lhe é pendurado nas costas, no peito ou na cabeça para lembrar a sentença, parada em vários cruzamentos, leitura do documento de condenação, confissão pública à porta das igrejas, durante a qual o condenado reconhece solenemente seu crime. Descalço, de camisola, levando uma tocha, de joelhos, dizer e declarar que, com maldade, horrivelmente, traidoramente e com intenção premeditada, ele havia cometido o crime detestável, e etc. Exposição junto ao poste onde são lembrados os fatos e a sentença. Mais uma vez, leitura da condenação ao pé do patíbulo. Quer se trate simplesmente do pelourinho ou da fogueira e da roda, o condenado publica seu crime e a justiça que ele é obrigado a fazer a si mesmo, levando-os fisicamente sobre o corpo. 2. Prosseguir uma vez mais a cena da confissão. Dublar a proclamação forçada da confissão pública com um reconhecimento espontâneo e público. Estabelecer o suplício como o momento da verdade. Fazer com que esses últimos instantes em que o culpado não tem mais nada a perder sejam ganhos para a luz plena da verdade. O tribunal podia mesmo decidir, depois da condenação, uma nova tortura para arrancar o nome dos eventuais cúmplices. Estava também previsto que no momento de subir ao cadafalso, o condenado podia pedir um tempo para fazer novas revelações. O público esperava essa nova peripécia da verdade. Muitos aproveitavam isso para ganhar um pouco de tempo, como Michael Barbier, culpado do ataque à mão armada. Olhou desafiadoramente o cadafalso, dizendo que não era para ele que tinha erguido, já que era inocente. Pediu primeiro para subir ao quarto, onde apenas ficou a divagar durante meia hora, querendo sempre se justificar. Depois, levado ao suplício, sobe ao patíbulo decididamente, mas quando se vê despojado das vestes e preso na cruz, pronto a receber os golpes de barra, pede para subir uma segunda vez ao quarto e lá finalmente confessa o crime e declara mesmo que era culpado de outro assassinato. O verdadeiro suplício tem por função fazer brilhar a verdade, e nisso ele continua, até sob os olhos do público, o trabalho do suplício, do interrogatório. Ele opõe a condenação à assinatura daquele que sofre. Um suplício bem-sucedido justifica a justiça, na medida em que publica a verdade do crime no próprio corpo do supliciado. Exemplo do bom condenado foi François Billiard, Caixa Geral do Correio, que em 1772 havia assassinado a mulher. O carrasco queria esconder-lhe o rosto para defendê-lo dos insultos. Não me infligiram, disse ele, essa pena que mereci para não ser visto pelo público. Usava ainda o traje de luto pela mulher. Calçava escarpins novos. Tinha frisado os cabelos e aplicara pó branco à pele. Caminhava numa atitude tão modesta e imponente que as pessoas que haviam podido contemplá-lo mais de perto diziam que ele tinha que ser ou o cristão mais perfeito ou o maior de todos os hipócritas. O cartaz que levava no peito estava torto. Notaram que ele mesmo o arrumava, sem dúvida para que pudesse ser lido mais facilmente. A cerimônia penal, se cada um dos atores desempenha bem seu papel, tem a eficácia de uma longa confissão pública. 3. Prender o suplício no próprio crime. Estabelecer de um para o outro relações decifráveis. Exposição do cadáver do condenado no local do crime ou num dos cruzamentos mais próximos. Execução no próprio local em que o crime fora cometido. Como aquele estudante que em 1723 matara várias pessoas e para quem o tribunal de Nantes decidiu erguer um cadafalso em frente à porta do albergue onde ele cometera os assassinatos. Utilização de suplícios simbólicos em que a forma da execução faz lembrar a natureza do crime. Fura-se a língua dos blasfemadores, queimam-se os impuros, corta-se
corta-se o punho que matou. Às vezes faz-se o condenado ostentar um instrumento de seu crime, como Dâmies, com a famosa faquinha que foi coberta com enxofre e amarrada à mão culpada para queimar ao mesmo tempo que ele. Como dizia Vico, essa velha jurisprudência foi toda uma poética. Enfim, encontramos às vezes a reprodução quase teatral do crime na execução do culpado. Mesmos instrumentos, mesmos gestos. Aos olhos de todos, a justiça faz os suplícios repetirem o crime, publicando-o em sua verdade e anulando-o ao mesmo tempo na morte do culpado. Ainda no final do século XVIII, em 1772, encontram-se sentenças como a seguinte: uma criada de Cambrai que matara sua senhora é condenada a ser levada ao lugar do suplício numa carroça, usada para retirar as imundícies em todas as encruzilhadas. Lá haverá uma forca a cujo pé será colocada a mesma poltrona onde estava sentada a senhora Laleu, sua patroa, quando foi assassinada. E sendo colocada lá, o executor da alta justiça lhe cortará a mão direita e em sua presença a jogará no fogo, e lhe dará imediatamente depois 4 facadas com a faca utilizada por ela para assassinar a senhora Laleu. A primeira e a segunda na cabeça, a terceira no antebraço esquerdo e a quarta no peito. Feito que será pendurada e estrangulada na dita forca até a morte. E depois de 2 horas seu cadáver será retirado e a cabeça separada ao pé da dita forca sobre o dito cadafalso, com a mesma faca que ela utilizou para assassinar sua senhora, e a cabeça exposta sobre uma figura de 20 pés fora da porta da dita Cambrai, junto ao caminho que leva a Douai, e o resto do corpo posto num saco e enterrado perto do dito postes, a 10 pés de profundidade. 4. Enfim, a lentidão do suplício, suas peripécias, os gritos e o sofrimento do condenado têm, ao termo do ritual judiciário, o papel de uma derradeira prova. Como qualquer agonia, a que se desenrola no cadafalso diz uma certa verdade, mas com mais intensidade, na medida em que é pressionada pela dor, com mais rigor, pois está exatamente no ponto de junção do julgamento dos homens com o de Deus, com mais ostentação, pois se desenrola em público. O sofrimento do suplício prolonga o da tortura preparatória. Nesta, entretanto, o jogo não estava feito e a vida podia ser salva. Agora a morte é certa. Trata-se de salvar a alma. O jogo eterno já começou. O suplício antecipa as penas do além, mostra o que são elas. Ele é o teatro do inferno. Os gritos do condenado, sua revolta, suas blasfêmias, já significam seu destino irremediável, mas as dores deste mundo podem valer também como penitência para aliviar os castigos do além. Um martírio desses, se é suportado com resignação, Deus não deixará de levar em conta. A crueldade da punição terrestre é considerada como dedução da pena futura. Nela se esboça a promessa do perdão. Mas se pode dizer ainda: um sofrimento tão vivo não seria sinal de que Deus abandonou o culpado nas mãos dos homens? E, longe de garantir uma futura absolvição, ele representa a danação iminente, enquanto que, se o condenado morre rápido, sem agonia, não é isso a prova de que Deus quis protegê-lo e impedir que ele caísse no desespero? Portanto, ambiguidade desse sofrimento, que pode do mesmo modo significar a verdade do crime ou o erro dos juízes, a bondade ou a maldade do criminoso, a coincidência ou a divergência entre o julgamento dos homens e o de Deus. Daí essa extraordinária curiosidade que leva os espectadores a se comprimirem em torno do cadafalso e do sofrimento que este exibe. Leem-se aí o crime e a inocência, o passado e o futuro, este mundo e o eterno. Momento de verdade que todos os espectadores interrogam. Cada palavra, cada grito, a duração da agonia, o corpo que resiste, a vida que não quer ser arrancada,
tudo isso vale por um sinal. O homem que viveu 6 horas na roda, não querendo que o executor que o consolava e o encorajava, sem dúvida por sua iniciativa, o deixasse um só instante. O que morre com os sentimentos mais cristãos e demonstra o mais sincero arrependimento. O que expira na roda 1 hora depois de lá ter sido posto. Dizem que os espectadores de seu suplício ficaram comovidos com suas demonstrações exteriores de religião e de arrependimento, o que revelara os mais claros sinais de constrição durante todo o trajeto até o cadafalso, e que, colocado vivo na roda, não cessa de dar gritos pavorosos, ou ainda a mulher que conservara o sangue frio até o momento da leitura do julgamento, mas cuja cabeça começou então a ficar perturbada e completamente louca ao ser enforcada. O ciclo está fechado, da tortura à execução. O corpo produziu e reproduziu a verdade do crime. Ou melhor, ele constitui o elemento que, através de todo um jogo de rituais e de provas, confessa que o crime aconteceu, que ele mesmo o cometeu. Mostra que o leva inscrito em si e sobre si, suporta a operação do castigo e manifesta seus efeitos de maneira mais ostensiva. O corpo, várias vezes supliciado, torce a realidade dos fatos e a verdade da informação, dos atos de processo e do discurso do criminoso, do crime e da punição. Peça essencial, consequentemente, numa liturgia penal em que deve constituir o parceiro de um processo organizado em torno dos direitos formidáveis do soberano, do inquérito e do segredo. O suplício judiciário deve ser compreendido também como um ritual político. Faz parte, mesmo num modo menor, das cerimônias pelas quais se manifesta o poder. A infração, segundo o direito da era clássica, além do dano que pode eventualmente produzir, além mesmo da regra que infringe, prejudica o direito que faz valer a lei. Mesmo supondo que não haja prejuízo nem injúria ao indivíduo, se foi cometida alguma coisa proibida por lei, é um delito que exige reparação, porque o direito do superior é violado e é injuriar a dignidade de seu caráter. O crime, além de sua vítima imediata, ataca o soberano, ataca-o pessoalmente, pois a lei vale como a vontade do soberano. Ataca-o fisicamente, pois a força da lei é a força do príncipe. Pois, para que uma lei pudesse vigorar neste reino, era preciso necessariamente que emanasse diretamente do soberano, ou pelo menos que fosse confirmada com o selo de sua autoridade. A intervenção do soberano não é, portanto, uma arbitragem entre dois adversários. É mesmo muito mais que uma ação para fazer respeitar os direitos de cada um. É uma réplica direta àquele que a ofendeu. O exercício do poder soberano na punição dos crimes é, sem dúvida, uma das partes essenciais na administração da justiça. O castigo, então, não pode ser identificado nem medido como reparação do dano. Deve haver sempre na punição pelo menos uma parte, que é a do príncipe e, mesmo quando se combina com a reparação prevista, ela constitui o elemento mais importante da liquidação penal do crime. Ora, essa parte que toca ao príncipe, em si mesmo, não é simples. Ela implica, por outro lado, na reparação do prejuízo que foi trazido ao reino. A desordem instaurada, o mau exemplo dado, são prejuízos consideráveis que não têm comparação com o que é sofrido por um particular. Mas implica também que o rei procure a vingança de uma afronta feita à sua pessoa. O direito de punir será então como um aspecto do direito que tem o soberano de guerrear seus inimigos. Castigar provém desse direito de espada, desse poder absoluto de vida ou de morte de que trata o direito romano ao se referir ao mero imperium, direito em virtude do qual o príncipe faz executar sua lei, ordenando a punição do crime. Mas o castigo é também uma maneira de buscar uma vingança pessoal e pública, pois na lei a força físico-política do soberano está de certo modo presente. Vemos pela própria definição da lei que ela tende não só a defender, mas também a vingar o desprezo de sua autoridade com a punição daqueles que vierem a violar suas defesas.
na execução da pena mais regular, no respeito mais exato das formas jurídicas, reinam as forças ativas da vindita. O suplício tem, então, uma função jurídico-política. É um cerimonial para reconstituir a soberania lesada por um instante. Ele a restaura manifestando-a em todo o seu brilho. A execução pública, por rápida e contínua que seja, se insere em toda uma série dos grandes rituais do poder eclipsado e restaurado. Coroação, entrada do rei numa cidade conquistada, submissão dos súditos revoltados. Por cima do crime que desprezou o soberano, ela exibe aos olhos de todos uma força invencível. Sua finalidade é menos de estabelecer um equilíbrio que de fazer funcionar até um extremo a dissimetria entre o súdito que ousou violar a lei e o soberano todo-poderoso que faz valer sua força. Se a reparação do dano privado ocasionado pelo delito deve ser bem proporcionada, se a sentença deve ser justa, a execução da pena é feita para dar não o espetáculo da medida, mas do desequilíbrio e do excesso. Deve haver nessa liturgia da pena uma afirmação enfática do poder e de sua superioridade intrínseca. Esta superioridade não é simplesmente a do direito, mas a da força física do soberano, que se abate sobre o corpo do seu adversário e o domina. Atacando a lei, o infrator lesa a própria pessoa do príncipe. Ela, ou pelo menos aqueles a quem ele delegou a sua força, se apodera do corpo do condenado para mostrá-lo marcado, vencido, quebrado. A cerimônia punitiva é aterrorizante. Os juristas do século XVIII, ao entrarem em polêmica com os reformadores, darão uma interpretação restritiva e modernista da crueldade física das penas. Se são necessárias penas severas, é porque o exemplo deve ficar profundamente inscrito no coração dos homens. Na realidade, entretanto, o que até então sustentara essa prática dos suplícios não era a economia do exemplo, no sentido em que isso será entendido na época dos ideólogos, de que a representação da pena é mais importante do que o interesse pelo crime, mas a política do medo, tornar sensível a todos, sobre o corpo do criminoso, a presença encolerizada do soberano. O suplício não restabelecia a justiça, reativava o poder. No século XVII e ainda no começo do XVIII, ele não era, com todo o seu teatro de terror, o resíduo ainda não extinto de uma outra época. Suas crueldades, sua ostentação, a violência corporal, o jogo desmesurado de forças, o cerimonial cuidadoso, enfim, todo o seu aparato se engrenava no funcionamento político da penalidade. Pode-se compreender a partir daí certas características da liturgia dos suplícios. E, antes de mais nada, a importância de um ritual que devia exibir seu Fausto em público. E, antes de mais nada, a importância de um ritual que devia exibir seu Fausto em público. Nada devia ser escondido desse triunfo da lei. Os episódios eram tradicionalmente os mesmos e, no entanto, as sentenças não deixavam de enumerá-los. De tal modo, eles eram importantes no mecanismo penal. Desfiles, paradas nos cruzamentos, permanência à porta das igrejas, leitura pública da sentença, ajoelhar-se, declarações em voz alta de arrependimento pela ofensa feita a Deus e ao rei. As questões de precedência e etiqueta eram muitas vezes reguladas pelo próprio tribunal. Os oficiais irão a cavalo segundo a ordem abaixo, a saber, à frente os 2 sargentos de polícia, em seguida o paciente, depois destes, Bonfort e Lecorre. Caminharão juntos à sua esquerda e darão lugar ao escrivão que os seguirá, e desta maneira irão à praça pública do grande mercado em que será executado o julgamento. Ora, esse cerimonial meticuloso é, de uma maneira muito explícita, não só judicial, mas militar. A justiça do rei se mostra como uma justiça armada. O gládio que pune o culpado é também o que destrói os inimigos. Todo um aparato militar cerca os suplícios. Sentinelas, arqueiros, policiais, soldados.
pois importa, evidentemente, impedir qualquer evasão ao ato de violência. Importa prevenir também, da parte do povo, um movimento de simpatia para salvar os condenados, ou uma onda de indignação para matá-los imediatamente. Importa igualmente lembrar que em todo crime há uma espécie de sublevação contra a lei e que o criminoso é um inimigo do príncipe. Todas essas razões, quer sejam de precaução numa determinada conjuntura ou de função no desenrolar de um ritual, fazem da execução pública mais uma manifestação de força do que uma obra de justiça. Ou antes, é uma justiça como força física, material e temível do soberano que é exibida. A cerimônia do suplício coloca em plena luz a relação de força que dá poder à lei. Como o ritual da lei armada, em que o príncipe se mostra ao mesmo tempo e de maneira indissociável, sob o duplo aspecto do chefe de justiça e chefe de guerra, a execução pública tem duas faces, uma de vitória, outra de luta. De um lado, ela é o desfecho entre o criminoso e o soberano, cujo resultado é conhecido antecipadamente. Ela deve manifestar o poder sem medidas do soberano sobre aqueles que ele reduziu à impotência. A dissimetria, o irreversível desequilíbrio das forças faziam parte das funções do suplício. Um corpo liquidado, reduzido a poeira e jogado ao vento. Um corpo destruído pelo poder infinito do soberano, constitui o limite não só ideal, mas real do castigo. Atesta esse fato o famoso suplício de La Massola, aplicado em Avignon, e que foi um dos primeiros a excitar a indignação dos contemporâneos. Suplício aparentemente paradoxal, pois se desenrola quase inteiramente depois da morte, e a justiça não faz outra coisa que estender sobre um cadáver seu teatro magnífico, a louvação ritual de suas forças. O condenado é amarrado a um poste, com os olhos vendados. Em toda a volta, sobre o cadafalso, estacas com ganchos de ferro. O confessor fala com o paciente ao ouvido e depois que ele dá a bênção, imediatamente o executor com a faca, com uma maçã de ferro, das que são usadas nos matadouros, descarrega um golpe com toda a força na têmpora do infeliz, que cai morto. No mesmo instante, o mortis exactor lhe corta o pescoço com a grande faca, banhando-lhe de sangue, num espetáculo horrível para os olhos, corta-lhe os nervos até os dos calcanhares, e em seguida abre-lhe o ventre, de onde tira o coração, o fígado, o baço, os pulmões, pendurando-os num gancho de ferro, e o corta e disseca em pedaços que põe em outros ganchos à medida que vai cortando, assim como se faz com os de um animal. Quem puder que olhe uma coisa dessas. Na forma lembrada explicitamente do açougue, a destruição infinitesimal do corpo equivale aqui a um espetáculo. Cada pedaço é exposto no balcão. O suplício se realiza num grandioso cerimonial de triunfo, mas comporta também, como núcleo dramático em seu desenrolar monótono, uma cena de confronto de inimigos. É a ação imediata e direta do carrasco sobre o corpo do paciente, ação codificada, é claro, pois o costume, e muitas vezes de maneira explícita, a sentença, prescrevem os principais episódios. Esta ação, no entanto, conserva alguma coisa da batalha. O executor não é simplesmente aquele que aplica a lei, mas o que exibe a força. É o agente de uma violência aplicada à violência do crime, para dominá-la. Desse crime, ele é o adversário material e físico. Adversário ora digno de piedade, ora encarniçado. Dan-Hou-Deri se queixava, bem como muitos contemporâneos seus, de que os carrascos praticavam toda espécie de crueldade para com os pacientes malfeitores, maltratando-os com empurrões e pontapés e matando-os como se tivessem animais sob suas mãos. E
E durante muito tempo esse hábito persistirá. Há também alguma coisa de desafio e de justa na cerimônia do suplício. Se o carrasco triunfa, se consegue fazer saltar com um golpe a cabeça que lhe mandaram abater, ele a mostra ao povo, põe-na no chão e saúda em seguida o público, que o ovaciona muito, batendo palmas. Ao contrário, se ele fracassa, se não consegue matar como devia, é passível de punição. Foi o caso do carrasco de Dames, que, como não soube esquartejá-lo de acordo com as regras, teve que cortá-lo com a faca. Confiscaram em proveito dos pobres os cavalos do suplício que lhe tinham sido prometidos. Alguns anos mais tarde, o carrasco de Avignon fizera sofrer demais os 3 bandidos, aliás temíveis, que devia enforcar. Os espectadores se aborrecem, denunciam-no para puni-lo e também para subtraí-lo à vindita popular. Subtraí-lo à vindita popular, é preso. E, por trás dessa punição do carrasco inábil, encontramos uma tradição ainda bem próxima. Ela dizia que o condenado seria perdoado se a execução fracassasse. Era um costume claramente estabelecido em certas regiões. Muitas vezes o povo esperava que tal tradição fosse aplicada e às vezes protegia um condenado que dessa maneira acabava escapando à morte. Para fazer desaparecer tanto o costume quanto a expectativa, foi preciso lembrar o adágio: a força não perde sua presa. Foi necessário o cuidado de introduzir nas sentenças capitais introduções explícitas: pendurado e estrangulado até a morte, até a extinção da vida. E juristas como Serpillon ou Blackstone insistem em pleno século XVIII no fato de que o fracasso do carrasco não deve significar que o condenado salvou a vida. Havia algo da prova e do julgamento de Deus que ainda se podia perceber na cerimônia da execução. Em sua confrontação com o condenado, o executor era um pouco como o campeão do rei. Campeão, entretanto, não condenável e condenado. A tradição dizia: parece que quando as cartas do carrasco haviam sido lacradas, não eram postas na mesa, mas jogadas à terra. Conhecem-se todas as proibições que cercam esse ofício muito necessário, mas contrário à natureza. Apesar de o carrasco ser, em certo sentido, o gládio do rei, partilhava da infâmia do adversário. O poder soberano que o obrigava a matar e que agia através dele não estava presente nele, não se identificava com sua fúria, e justamente nunca aparecia com tanta ostentação do que ao sustar eventualmente com uma carta de indulto o gesto do executor. O pouco tempo que comumente separava a sentença da execução, muitas vezes algumas horas, havia com que geralmente a remissão intervisse no último momento. Mas a cerimônia, com a lentidão de seus lances, havia sido organizada para permitir essa eventualidade. Os condenados a esperavam e, para fazer durar as coisas, prendiam ainda ao pé do cadafalso ter revelações a fazer. Pretendiam ainda, ao pé do cadafalso, ter revelações a fazer. O povo, quando a desejava, lembrava aos gritos, procurando retardar o último momento, observando se o mensageiro vinha trazer a carta com lacre de cera verde e, se necessário, sugeriam que ele estava chegando. Foi o que aconteceu no momento em que eram executados os condenados por sublevação popular, ocasionada por raptos de criança, em 3 de agosto de 1750. O soberano está presente à execução, não só como o poder que vinga a lei, mas como o poder que é capaz de suspender tanto a lei quanto a vingança. Só ele, como senhor, deve decidir se lava as mãos ou as ofensas que lhe foram feitas.
se lava as mãos ou as ofensas que lhe foram feitas. Embora tenha conferido aos tribunais o cuidado de exercer seu poder de justiça, ele não o alienou, conserva-o integralmente para suspender a pena ou fazê-la valer. Deve-se conceber o suplício, tal como é ritualizado, ainda no século XVIII, como um agente político. Ele entra logicamente num sistema punitivo, em que o soberano, de maneira direta ou indireta, exige, resolve e manda executar os castigos, na medida em que ele, através da lei, é atingido pelo crime. Em toda infração há um crime em majestades, e no menor dos criminosos um pequeno regicida em potencial. E o regicida, por sua vez, não é nem mais nem menos que um criminoso total e absoluto, pois em vez de atacar, como qualquer delinquente, uma decisão ou uma vontade particular do poder soberano, ele ataca seu princípio na pessoa física do príncipe. A punição do regicida deveria ser soma de todos os suplícios possíveis. Seria a vingança infinita. As leis francesas, em todo caso, não previam pena fixa para essa espécie de monstruosidade. Foi preciso inventar a de Ravaillac, combinando entre si as mais cruéis que tinham sido praticadas na França. Queriam imaginar ainda mais atrozes para Damiens. Houve projetos, mas foram considerados menos perfeitos. Retomou-se então a cena de Ravaillac. E temos que reconhecer que foram moderados, comparados com os suplícios que, em 1584, o assassino de Guilherme de Orange teve que suportar, entregue a uma vingança sem fim. Num primeiro dia, ele foi levado à praça, onde encontrou uma caldeira d'água fervente, onde foi enfiado o braço com o qual ele deferira o golpe. No dia seguinte, o braço foi cortado e, tendo caído a seus pés, chutou-o lá de cima do cadafalso sem pestanejar. No terceiro, foi atenazado na frente dos mamilos e na parte dianteira do braço. No quarto, foi igualmente atenazado nos braços por trás e nas nádegas, e assim consecutivamente. Esse homem foi martirizado pelo espaço de 18 dias. No último, foi posto na roda e atado. Ao fim de 6 horas, ainda pedia água, que não lhe deram. Finalmente, pediram ao magistrado que autorizasse liquidá-lo por estrangulamento, para que sua alma não desesperasse e se perdesse. Não há dúvida de que a existência do suplício se ligava a alguma coisa bem diferente dessa organização interna. Rush e Kirchheimer têm razão de ver aí o efeito de um regime e produção em que as forças de trabalho, e portanto o corpo humano, não têm a utilidade nem o valor de mercado que lhes serão conferidos numa sociedade de tipo industrial. É certo também que o desprezo pelo corpo se refere a uma atitude geral em relação à morte. Nessa atitude, poder-se-ia ler tanto os valores próprios ao cristianismo, quanto uma situação demográfica e, de certo modo, biológica. As devastações da doença e da fome, os morticínios periódicos das epidemias, a enorme mortalidade infantil, a precariedade dos equilíbrios bioeconômicos, tudo isso tornava a morte familiar e provocava em torno dela rituais para integrá-la, torná-la aceitável e dar sentido à sua agressão permanente. Seria necessário também, para analisar esse longo período de legalidade dos suplícios, referir-se a fatos de conjuntura. Não devemos esquecer que a ordenação de 1670, que regulou a justiça criminal até as vésperas da Revolução, agravara ainda em certos pontos o rigor dos antigos éditos. Por sorte que, entre os comissários encarregados de preparar os textos, representava as intenções do rei, a impusera dessa maneira, apesar de certos magistrados, como Lamoignon, a multiplicidade
gravidade das sublevações ainda no meio da era clássica, a ameaça de iminentes guerras civis, a vontade do rei de fazer valer seu poder em prejuízo dos parlamentos explicam em grande parte a persistência de um regime penal duro. Para explicar o emprego do suplício como penalidade, não faltam razões gerais e de algum modo externas que esclarecem a possibilidade e a longa persistência das penas físicas, a fraqueza e o caráter bastante isolado dos protestos feitos. Mas, sobre esse fundo, é preciso fazer aparecer sua função precisa. O suplício se inseriu tão fortemente na prática judicial porque é revelador da verdade e agente do poder. Ele promove a articulação do escrito com o oral, do secreto com o público, do processo de inquérito com a operação de confissão. Permite que o crime seja reproduzido e voltado para o corpo visível do criminoso. Faz com que o crime, no mesmo horror, se manifeste e se anule. Faz também do corpo do condenado o local de aplicação da vindita soberana, o ponto sobre o qual se manifesta o poder, a ocasião de afirmar a dissimetria das forças. Veremos mais adiante que a relação verdade-poder é essencial a todos os mecanismos de punição e se encontra nas práticas contemporâneas da penalidade, mas com uma forma totalmente diversa e com efeitos muito diferentes. O iluminismo logo há de desqualificar os suplícios, reprovando-lhe a atrocidade, termo pelo qual os suplícios eram muitas vezes caracterizados, sem intenção crítica pelos próprios juristas. Talvez a noção de atrocidade seja uma das que melhor designam a economia do suplício na antiga prática penal. A atrocidade é, em primeiro lugar, um caráter próprio a certos grandes crimes. Ela se refere ao número de leis naturais ou positivas, divinas ou humanas, que eles violam, a ostentação escandalosa ou, ao contrário, a esperteza secreta com que foram cometidos ao nível social e ao status dos que são seus autores e vítimas, a desordem que implicam ou ocasionam, ao horror que suscitam. Mas, na medida em que a punição põe em cena, aos olhos de todos, o crime em toda a sua severidade, deve assumir essa atrocidade, deve trazê-la à luz por meio de confissões, discursos, inscrições que a tornem pública, deve reproduzi-la em cerimônias que a apliquem ao corpo do culpado sob forma de humilhação e de sofrimento. A atrocidade é essa parte do crime que o castigo torna em suplício para fazer brilhar em plena luz. Figura inerente ao mecanismo que produz, no próprio coração da punição, a verdade visível do crime. O suplício faz parte do procedimento que estabelece a realidade do que é punido. Mas não é só. A atrocidade de um crime é também a violência do desafio lançado ao soberano. É o que vai provocar da parte dele uma réplica que tem por função ir mais longe que essa atrocidade, dominá-la, vencê-la por excesso que a anula. A atrocidade que paira sobre o suplício desempenha, portanto, um duplo papel, sendo o princípio da comunicação do crime com a pena, ela é, por outro lado, a exasperação do castigo em relação ao crime. Realiza ao mesmo tempo a ostentação da verdade e do poder. É o ritual do inquérito que termina e da cerimônia onde triunfa o soberano. E ela os une no corpo do supliciado. A prática punitiva do século XIX procurará pôr o máximo de distância possível entre a pesquisa serena da verdade e a violência que não se pode eliminar inteiramente da punição. Será feito o possível para marcar a heterogeneidade que separa o crime, que deve ser sancionado, e o castigo imposto pelo poder público. Entre a verdade e a punição só deverá haver agora uma relação de consequência legítima.
que o poder que sanciona não se macule mais por um crime maior que o que ele quis castigar, que fique inocente da pena que inflige. Tratemos de proscrever tais suplícios. Eram dignos só dos monstros coroados que governaram os romanos. Mas, de acordo com a prática penal da época anterior, a proximidade do crime, do soberano no crime, a mistura que se fazia entre a demonstração e o castigo, não provinham de uma confusão bárbara. O que então se realizava era o mecanismo da atrocidade e suas ligações necessárias. A atrocidade da expiação organizava a redução ritual da infâmia pelo Todo-Poderoso. Que o erro e a punição se intercomuniquem e se liguem sob a forma de atrocidade não era a consequência de uma lei de talião obscuramente admitida. Era o efeito dos ritos punitivos de uma certa mecânica do poder, de um poder que não só não se furta a se exercer diretamente sobre os corpos, mas se exalta e se reforça por suas manifestações físicas, de um poder que se afirma como poder armado, e cujas funções de ordens não são inteiramente desligadas das funções de guerra, de um poder que faz valer as regras e as obrigações com laços pessoais, cuja ruptura constitui uma ofensa e exige vingança, de um poder para o qual a desobediência é um ato de hostilidade, um começo de sublevação, que não é, em seu princípio, muito diferente da guerra civil, de um poder que não precisa demonstrar porque aplica suas leis, mas quem são seus inimigos e que forças descontroladas os ameaçam, de um poder que, na falta de uma vigilância ininterrupta, procura a renovação de seu efeito no brilho de suas manifestações singulares, de um poder que se retempera, ostentando ritualmente sua realidade de superpoder. Ora, entre todas as razões pelas quais os castigos que reivindicarão a honra de ser humanos substituirão as penas que não tinham vergonha de ser atrozes, há uma que devemos analisar imediatamente, pois é inerente ao próprio suplício, ao mesmo tempo elemento de seu funcionamento e princípio de sua perpétua desordem. Nas cerimônias de suplício, o personagem principal é o povo, cuja presença real e imediata é referida para sua realização. Um suplício que tivesse sido conhecido, mas cujo desenrolar houvesse sido secreto, não teria sentido. Procurava-se dar o exemplo não só suscitando a consciência de que a menor infração corria sério risco de punição, mas provocando um efeito de terror pelo espetáculo do poder, tripudiando sobre o culpado. Em matéria criminal, o ponto mais difícil é a imposição da pena. É o objetivo e o fim do processo, e o único fruto, pelo exemplo e pelo terror, quando é bem aplicada ao culpado. Mas nessa cena de terror, o papel do povo é ambíguo. Ele é chamado como espectador, é convocado para assistir às exposições, às confissões públicas, os pelourinhos, as forcas e os cadafalsos são erguidos nas praças públicas ou à beira dos caminhos. Os cadáveres dos supliciados muitas vezes são colocados bem em evidência perto do local de seus crimes. As pessoas não só têm que saber, mas também ver com seus próprios olhos. Porque é necessário que tenham medo, mas também porque devem ser testemunhas e garantias da punição, e porque até certo ponto devem tomar parte nela. Ser testemunhas é um direito que eles têm e reivindicam. Um suplício escondido é um suplício de privilegiado, e muitas vezes suspeita-se que não se realize em toda sua severidade. Todos protestam quando no último instante se retira a vítima dos olhares dos espectadores. O caixa geral do correio, exposto porque matar a mulher, é em seguida subtraído à multidão, fazendo subir numa carruagem de praça. Se não estivesse bem escoltado, teria sido difícil defendê-lo dos maus tratos da população, que queria justiçá-lo.
Quando a mulher Lescobate é enforcada, tiveram a cautela de lhe esconder o rosto com uma espécie de coifa. Ela leva um lenço sobre o colo e a cabeça, o que faz o público murmurar muito e dizer que não era Lescobate. O povo reivindica seu direito de constatar o suplício, e quem é supliciado tem direito também de tomar parte. O condenado, depois de ter andado muito tempo, exposto, humilhado, várias vezes lembrado do horror de seu crime, é oferecido aos insultos, às vezes aos ataques dos espectadores. Na vingança do soberano, a do povo era chamada a se insinuar. Não que esta seja o fundamento daquela, e que o rei deva, à sua maneira, traduzir a vindita do povo. É antes o povo que deve trazer sua participação ao rei, quando este vai se vingar de seus inimigos, até e principalmente quando esses inimigos estão no meio do povo. Há um tal qual o serviço de cada falso, que o povo deve à vingança do rei, serviço que fora previsto pelas velhas ordenações. O Edito de 1347 sobre os blasfemadores previa que seriam expostos no pelourinho desde a primeira hora da manhã até a da morte, e se poderá lhes jogar nos olhos lama e outras sujeiras, sem pedra ou outra coisa que fira. Na segunda vez, em caso de reincidência, queremos que o seja posto no pelourinho em dia de mercado solene, e que o lábio superior seja fendido e que apareçam os dentes. Sem dúvida, na época clássica, essa forma de participação ao suplício já não é mais que uma tolerância, que se procura limitar, por causa das barbaridades que provoca e da usurpação que faz do poder de punir. Mas ela pertencia muito intimamente à economia geral dos suplícios e não podia por isso ser totalmente reprimida. Ainda se vêem no século XVIII cenas como a do suplício de Montigny. Enquanto o carrasco executava o condenado, as peixeiras de La Halle andavam com um boneco ao qual decepavam a cabeça. E várias vezes foi preciso proteger da multidão os criminosos que eram obrigados a desfilar lentamente no meio dela, ao mesmo tempo para escarneamento e alvo, ameaça eventual e presa prometida e ao mesmo tempo proibida. O soberano, ao chamar a multidão para a manifestação de seu poder, tolerava um instante as violências que ele permitia como sinal de fidelidade, mas as quais opunha imediatamente os limites de seus próprios privilégios. Ora, é nesse ponto que o povo, atraído a um espetáculo feito para aterrorizá-lo, pode precipitar sua recusa do poder punitivo e às vezes sua revolta. Impedir uma execução que se considera injusta, arrancar um condenado às mãos do carrasco, obter à força seu perdão, eventualmente perseguir e assaltar os executores, de qualquer maneira maldizer os juízes e fazer tumulto contra a sentença. Isso tudo faz parte das práticas populares que contrariam, perturbam e desorganizam muitas vezes o ritual dos suplícios. Claro, isto sucede com frequência quando as condenações sancionam revoltas. Foi o que sucedeu aos sequestros de crianças quando a multidão queria impedir a execução de 3 supostos amotinados, condenados à forca, no cemitério Saint-Jean. Porque há menos saídas e desfiladeiros para guardar. O carrasco, amedrontado, soltou um dos condenados. Os arqueiros atiraram. Foi o caso depois da sublevação dos trigos em 1775. Ou ainda em 1786, quando os trabalhadores diaristas, depois de ter marchado sobre Versalhes, começaram a libertar os seus que tinham sido presos. Mas fora desses casos em que o processo de agitação é provocado anteriormente e por razões que não se referem a uma medida de justiça penal, encontramos muitos exemplos em que a agitação é provocada diretamente por um veredito e uma execução. Pequenas, mas inúmeras emoções de cada falso. Em suas formas mais elementares, essas agitações começaram com os encorajamentos, as aclamações às vezes, que acompanham um condenado até a execução.
Durante toda a sua longa caminhada, ele é sustentado pela compaixão dos que têm coração sensível, e os aplausos, a admiração, a inveja dos que são cruéis e duros. Se a multidão se comprime em torno do cadafalso, não é simplesmente para assistir ao sofrimento do condenado ou excitar a raiva do carrasco. É também para ouvir aquele que não tem mais nada a perder, maldizer os juízes, as leis, o poder, a religião. O suplício permite ao condenado essas saturnais de um instante, em que nada mais é proibido nem punível. Ao abrigo da morte que vai chegar, o criminoso pode dizer tudo e os assistentes aclamá-lo. Se houvesse anais para registrar escrupulosamente as últimas palavras dos supliciados e se tivessem a coragem de percorrê-lo, se perguntasse a essa vil população reunida por uma curiosidade cruel em torno dos cadafalsos, ela responderia que não há culpado amarrado à roda que não morra acusando o céu da miséria que o levou ao crime, reprovando a barbárie de seus juízes, maldizendo o ministério dos altares que os acompanha e blasfemando contra Deus de que ele é um instrumento. Há nessas execuções que só deveriam mostrar o poder aterrorizante do príncipe todo um aspecto de carnaval, em que os papéis são invertidos, os poderes ridicularizados e os criminosos transformados em heróis. A infâmia se transforma no contrário. A coragem deles, seus gritos e lamentos só podem preocupar a lei. Fielding observa com pesar. Quando se vê tremer um condenado, não se pensa na vergonha, e menos ainda se ele é arrogante. Para o povo que aí está e olha, sempre existe, mesmo na mais extremada vingança do soberano, pretexto para uma revanche. Ainda mais se a condenação é considerada injusta e se vê levar à morte um homem do povo por um crime que teria custado a alguém mais bem nascido ou mais rico uma pena relativamente leve. Parece que certas práticas de justiça penal não eram mais suportadas no século XVIII, e talvez desde há muito tempo pelas camadas profundas da população, o que facilmente dava lugar, pelo menos, a começos de agitação, já que os mais pobres observam o magistrado, não têm possibilidade de serem ouvidos na justiça. Eles podem intervir fisicamente, onde quer que ela se manifeste publicamente, onde quer que eles sejam chamados como testemunhas e quase coadjutores dessa justiça, entrando violentamente no mecanismo punitivo e redistribuindo os efeitos dele, repetindo em outro sentido a violência dos rituais punitivos. Agitação contra a diferença das penas segundo as classes sociais. Em 1781, o cura de Champré foi morto pelo senhor do local, que muitos querem fazer passar por louco. Os camponeses furiosos, porque eram extremamente ligados ao seu pastor, pareceram primeiro dispostos a ir aos últimos excessos contra seu senhor, cujo castelo ameaçaram incendiar. Todo mundo reclamava com razão contra a indulgência do ministério que retirava à justiça os meios de punir um crime tão abominável. Agitação também contra as penas excessivamente pesadas para os delitos frequentes e considerados pouco graves, latrocínio com arrombamento, ou contra castigos que punem certas infrações ligadas a condições sociais, como furto doméstico. A pena de morte para esse crime provocava muito descontentamento, porque os criados eram numerosos e era difícil para eles, nesse assunto, provar sua inocência. Podiam ser facilmente vítimas da maldade dos patrões e a indulgência de certos senhores que fechavam os olhos tornava mais iníqua a sorte dos servidores acusados, condenados e enforcados. A execução desses criados muitas vezes dava lugar a protestos. Houve uma pequena revolta em Paris em 1761, por causa de uma criada que roubara um pedaço de tecido do patrão.
Apesar da restituição, apesar das súplicas, este não quis retirar a queixa. No dia da execução, o pessoal do bairro impede o enforcamento, invade a loja do comerciante e a saqueia. A empregada é finalmente perdoada, mas uma mulher que quase picotara a agulhadas o mau patrão é banida por 3 anos. No século XVIII, se recordam os grandes casos judiciais em que a opinião das pessoas esclarecidas intervém junto com a dos filósofos e certos magistrados. Calas, Sirven, o Cavaleiro de La Barre. Mas se fala menos de todas essas agitações populares em torno da prática punitiva. Raramente, com efeito, elas ultrapassam o âmbito de uma cidade, às vezes de um bairro. Tiveram, entretanto, real importância, porque esses movimentos, partindo de baixo, se propagaram, chamaram a atenção de gente mais bem colocada, que, ao chamar a atenção para eles, lhes deram uma nova dimensão. Assim, nos anos que precederam a Revolução, os casos de Catherine Espinas, falsamente acusada de parricídio em 1785, os 3 condenados à roda de Chaumont, para quem Dupat, em 1786, escrevera sua famosa memória, ou daquela Marie Françoise Salmon, que o parlamento de Rouen, em 1782, condenara à fogueira, como envenenadora, mas que em 1786 continuava sem ser executada. E também porque essas agitações conservaram em torno da justiça penal e das manifestações que deveriam ter sido exemplares uma inquietação permanente. Quantas vezes, para manter a calma em volta dos cadastros foi necessário tomar providências penosas para o povo e precauções humilhantes para a autoridade. Via-se bem o grande espetáculo das penas, corria o risco de retornar através dos mesmos a quem se dirigia. O pavor dos suplícios na realidade acendia focos de legalismo. Nos dias de execução, o trabalho era interrompido, as tabernas ficavam cheias, lançavam-se injúrias ou pedras ao carrasco, aos policiais e aos soldados. Procurava-se apossar do condenado, para salvá-lo ou para melhor matá-lo. Brigava-se, e os ladrões não tinham ocasião melhor que o aperto e a curiosidade em torno do cadafalso. Mas principalmente, e aí é que esses inconvenientes se tornavam um perigo político. Em nenhuma outra ocasião do que nesses rituais, organizados para mostrar o crime abominável e o poder invencível, o povo se sentia mais próximo dos que sofriam a pena. Em nenhuma outra ocasião ele se sentia mais ameaçado, como eles, por uma violência legal sem proporção nem medida. A solidariedade de toda uma camada da população com os que chamaríamos pequenos delinquentes, vagabundos, falsos mendigos, maus pobres, batedores de carteira, receptadores, passadores, se manifestou com muita continuidade. Atestam esse fato a resistência ao policiamento, a caça aos denunciantes, os ataques contra sentinelas ou os inspetores. E era a ruptura dessa solidariedade que visava sempre mais a repressão penal e policial. Muito mais do que o poder soberano, podia essa solidariedade sair reforçada da cerimônia dos suplícios, dessa festa incerta, onde a violência era instantaneamente irreversível. E os reformadores do século XVIII e XIX não esquecerão que as execuções, no fim das contas, simplesmente não assustavam o povo. Um de seus primeiros apelos foi exigir a suspensão delas. Para definir o problema político trazido pela intervenção popular na ação do suplício, basta citar 2 cenas. Uma data o do fim do século XVII. Situa-se em Avignon. Aí encontramos os principais elementos do teatro do tormento: confrontação física do carrasco e do condenado, a inversão da justa,
o executor perseguido pelo povo, o condenado salvo pelos revoltosos e a violenta reviravolta da maquinaria penal. Ia ser enforcado um assassino chamado Pierre do Forte. Várias vezes ele prendeu os pés nos degraus e não pôde ficar suspenso no vazio. Vendo isto, o carrasco lhe cobriu o rosto com seu gibão e lhe batia por baixo do joelho, sobre o estômago e a barriga. Vendo o povo que ele o fazia sofrer demais e pensando mesmo que o degolava com uma baioneta, tomado de compaixão pelo paciente e de fúria contra o carrasco, jogou pedras contra ele. Enquanto isto, o carrasco abriu as 2 escadas e jogou a vítima para baixo, saltando-lhe sobre os ombros e pisando-a, enquanto a mulher do dito carrasco o puxava pelos pés por baixo da forca. Fizeram-lhe sair sangue da boca. Mas a chuva de pedras contra ele aumentou. Houve até algumas que atingiram o enforcado na testa, e que obrigou o carrasco a subir a escada, de onde desceu com tanta precipitação que caiu no meio dela, e deu com a cabeça no chão, e a multidão se lançou sobre ele. Este se levantou com uma baioneta na mão, ameaçando matar quem se aproximasse. Mas, depois de cair e se levantar várias vezes, apanhou muito do povo, que o emporcalhou e o afogou no riacho, arrastando-o em seguida com grande paixão e fúria até a universidade e de lá até o cemitério dos Cordeliers. Seu criado, igualmente surrado, com a cabeça e o corpo machucados, foi levado ao hospital, onde morreu alguns dias depois. Entretanto, alguns forasteiros e desconhecidos subiram a escada e cortaram a corda do enforcado, enquanto outros o recebiam por baixo, depois de ter ficado pendurado o tempo maior que um grande miserere, e, ao mesmo tempo, quebraram a forca. E o povo fez em pedaços a escada do carrasco. As crianças atiraram a forca com grande precipitação no rodano. Quanto ao supliciado, foi transportado para um cemitério, para não ser apanhado pela justiça, e de lá para a igreja de Saint-Antoine. O arcebispo lhe concedeu o perdão, mandou transportá-lo para o hospital e recomendou aos oficiais que tomassem com ele o cuidado todo especial. Enfim, acrescenta o redator da ata: mandamos fazer uma roupa nova, 2 pares de meias, sapatos, vestimos-no de novo da cabeça aos pés. Os nossos confrades lhe deram camisas, calças, luvas e uma peruca. A outra cena se situa em Paris, um século mais tarde. Foi em 1775, logo depois da revolta sobre os trigos. A tensão, muito forte no povo, faz com que se deseje uma execução limpa. Entre o cadafalso e o público, cuidadosamente mantido à distância, uma dupla fileira de soldados vigia. De um lado, a execução iminente, de outro, a revolta possível. O contato será rompido. Suplício público, mas onde a parte do espetáculo é neutralizada, ou melhor, reduzida à intimidação abstrata. Ao abrigo das armas, numa praça vazia, a justiça sobriamente executa. Se ela mostra a morte que dá, é de cima e de longe. Só às 3 horas da tarde tinham sido colocadas as 2 forcas, de 18 pés de altura e, sem dúvida, para maior exemplo. Desde as 2 horas, a praça de Greve e todos os arredores tinham sido guarnecidos por destacamentos de diferentes tropas, tanto a pé quanto a cavalo. Os suíços e as guardas francesas continuavam suas patrulhas nas ruas adjacentes. Não foi permitida a entrada de ninguém na greve durante a execução, e em toda a volta se via uma dupla fileira de soldados, com a baioneta no fuzil, enfileirado de costas uns para os outros, de maneira que uns olhassem o exterior e outros o interior da praça. Os 2 infelizes gritavam ao longo do caminho que eram inocentes e continuavam a protestar da mesma maneira subindo a escada. No abandono da liturgia dos suplícios, que papel tiveram os sentimentos de humanidade para com os condenados?
Houve, de todo modo, de parte do poder, um medo político diante do efeito desses rituais ambíguos. No abandono da liturgia dos suplícios, que papel tiveram os sentimentos de humanidade para com os condenados? Houve, de todo modo, de parte do poder, um medo político diante do efeito desses rituais ambíguos. Tal equívoco aparece claramente no que se poderia chamar discurso de cadafalso. O rito da execução previa que o próprio condenado proclamasse sua culpa, reconhecendo-a publicamente de viva voz, pelo cartaz que levava e também pelas declarações que, sem dúvida, era obrigado a fazer. No momento da execução, parece que lhe deixavam, além disso, tomar a palavra, não para aclamar sua inocência, mas para atestar seu crime e a justiça de sua condenação. As crônicas reportam um bom número de discursos desse gênero. Discursos reais? Sem dúvida, num certo número de casos. Discursos fictícios que em seguida se faziam circular para exemplo e exortação? Foi, sem dúvida, ainda o caso mais frequente. Que crédito dar ao que se conta, por exemplo, da morte de Marion Le Goff, famosa chefe de quadrilha na Bretanha em meados do século XVIII. Ela teria gritado do alto do cadafalso: Pai e mãe que me ouvem, guardai e ensinai bem vossos filhos. Fui em minha infância mentirosa e preguiçosa. Comecei roubando uma faquinha de 6 réis. Depois assaltei mascates, mercadores de gado. Enfim, comandei uma quadrilha de ladrões e por isso estou aqui. Dizei isso a vossos filhos e que ao menos lhes sirva de exemplo. Tal discurso se parece demais, até nos termos da moral tradicionalmente encontrada nos folhetins, nos pasquins e na literatura popular, para que não seja apócrifo. Mas a existência do gênero, últimas palavras de um condenado, é em si mesma significativa. A justiça precisava que sua vítima autenticasse de algum modo o suplício que sofria. Pedia-se ao criminoso que consagrasse ele mesmo sua própria punição, proclamando o horror de seus crimes. Faziam-no dizer, como Jean-Dominique Langlade, 3 vezes assassino: escutai todos a minha ação horrível, infame e lamentável, cometida na cidade de Avignon, onde minha lembrança é execrável, ao violar sem humanidade os direitos sagrados da amizade. De um certo ponto de vista, o folhetim e o canto do morto são a continuação do processo, ou, antes, eles continuam o mecanismo pelo qual o suplício fazia passar a verdade secreta e escrita do processo para o corpo, para o gesto e as palavras do criminoso. A justiça precisava desses apócrifos para se fundamentar na verdade. Suas decisões eram, assim, cercadas de todas essas provas póstumas. Acontecia também que eram publicadas narrativas de crimes e de vidas infames, a título de pura propaganda, antes de qualquer processo e para forçar a mão de uma justiça que se suspeitava de ser excessivamente tolerante. A fim de desacreditar os contrabandistas, a Compagnie des Fermes publicava boletins contando os crimes deles. Em 1768, contra um certo Montagne, que estava à frente de um bando, ela distribui folhetins que diz o próprio redator. Foram-lhe atribuídos alguns roubos, cuja verdade é bastante incerta. Representaram Montagne como uma besta fera, uma segunda hiena que tinha que ser caçada. Como as cabeças no Auvergne andavam quentes, a ideia pegou. Mas o efeito e o uso dessa literatura eram equívocos. O condenado se tornava herói pela enormidade de seus crimes largamente propalados e às vezes pela afirmação de seu arrependimento tardio. Contra a lei, contra os ricos, os poderosos, os magistrados, a polícia montada ou a patrulha, contra o fisco e seus agentes, ele parecia como alguém que tivesse travado um combate em que todos se reconheciam facilmente. Os crimes proclamados elevavam a epopeia
Os crimes proclamados elevavam a epopeia lutas minúsculas que as trevas acobertavam todos os dias. Se o condenado era mostrado arrependido, aceitando o veredito, pedindo perdão a Deus e aos homens por seus crimes, era visto purificado. Morria, à sua maneira, como um santo. Mas até a sua irredutibilidade lhe dava grandeza, não cedendo aos suplícios, mostrava uma força que nenhum poder conseguia dobrar. No dia da execução, poucos acreditarão nisto. Viram-me sem emoção a fazer confissão pública. Sentei-me, enfim, sobre a cruz, sem mostrar nenhum temor. Herói negro ou criminoso reconciliado, defensor do verdadeiro direito ou força indomável, o criminoso dos folhetins, das novelas, dos almanaques, das bibliotecas azuis. Representa sobre a moral aparente do exemplo que não deve ser seguido toda uma memória de lutas e confrontos. Já houve condenados que, depois da morte, se tornaram uma espécie de santos, de memória venerada e tumulto respeitado. Alguns passaram quase inteiramente para o lado do herói positivo. Para outros, a glória e a abominação não estavam dissociadas, mas coexistiam muito tempo ainda, numa figura reversível. Em toda essa literatura de crimes que prolifera em torno de algumas grandes silhuetas, não se deve ver certamente nenhuma expressão popular em estado puro, nem tampouco uma ação combinada de moralização e propaganda vinda de cima. Era um lugar em que se encontravam dois investimentos da prática penal, uma espécie de frente de luta em torno do crime, de sua punição e lembrança. Se esses relatos podem ser impressos e postos em circulação, é certamente porque se esperam deles efeitos de controle ideológico, fábulas verídicas da pequena história. Mas se são recebidos com tanta atenção, se fazem parte das literaturas de base de classes populares, é porque elas aí encontram não só lembranças, mas pontos de apoio. O interesse da curiosidade é também um interesse político, de modo que esses textos podem ser lidos como discursos com duas faces nos fatos que contam, na divulgação que dão a eles e na glória que conferem a esses criminosos, designados como ilustres, e sem dúvida nas próprias palavras que empregam. Seria preciso estudar o uso de categorias como as de desgraça, abominações ou os qualificativos de famoso, lamentável, em relatos como História da Vida, Grandes Roubos e Espertezas de Guilleri e seus companheiros e seu fim lamentável e desgraçado. É preciso, sem dúvida, aproximar dessa literatura as emoções de cada falso, onde se defrontavam, através do corpo do supliciado, o poder que condenava e o povo que era testemunha, participante, a vítima eventual e eminente daquela execução. A sequência de uma cerimônia que canalizava mal as relações de poder que pretendia ritualizar. Foi invadido por uma massa de discursos que continuava o mesmo confronto. A proclamação póstuma dos crimes justificava a justiça, mas também glorificava o criminoso. Por isso, os reformadores do sistema penal logo pediram a supressão desses folhetins. Por isso houve, no meio do povo, um tão grande interesse por aquilo que desempenhava um pouco o papel da epopeia menor e cotidiana das ilegalidades. Por isso eles perderam importância à medida que se modificou a função política da ilegalidade popular. E desapareceram à medida que se desenvolveu uma literatura do crime totalmente diferente. Uma literatura em que o crime é glorificado, mas porque é uma das belas artes, porque só pode ser obra de seres de exceção, porque revela a monstruosidade dos fortes e dos poderosos, porque a perversidade é ainda uma maneira de ser privilegiado. Do romance negro a Kinsey ou do Château de Otrange a Baudelaire,
há toda uma reescrita estética do crime, que é também a apropriação da criminalidade sob formas aceitáveis. É, aparentemente, a descoberta da beleza e da grandeza do crime. Na realidade, é a afirmação de que a grandeza também tem direito ao crime e se torna mesmo privilégio dos que são realmente grandes. Os belos assassinos não são para os pobres coitados de legalidade. Quanto à literatura policial, a partir de Gaboriau, ela dá sequência a esse primeiro deslocamento, por suas astúcias, sutilezas e extrema vivacidade de sua inteligência. O criminoso se tornou insuspeitável, e a luta entre dois puros espíritos, o de assassino e o detetive, constituirá a forma essencial do confronto. Estamos muito longe daqueles relatos que detalhavam a vida e as más ações do criminoso, que o faziam confessar ele mesmo seus crimes e que contavam com minúcias o suplício sofrido. Passou-se da exposição dos fatos ou da confissão ao lento processo da descoberta, do momento do suplício à fase do inquérito, do confronto físico com o poder à luta intelectual entre o criminoso e o inquisitor. Não são simplesmente os folhetins que desaparecem ao nascer a literatura policial. É a glória do malfeitor rústico e é a sombria heroicização pelo suplício. O homem do povo agora é simples demais para ser protagonista das verdades sutis. Nesse novo gênero não há mais heróis populares, nem grandes execuções. Os criminosos são maus, mas inteligentes. E se há punição, não há sofrimento. A literatura policial transpõe para outra classe social aquele brilho de que o criminoso fora cercado. São os jornais que trarão à luz nas colunas dos crimes e ocorrências diárias a mornidão sem epopeia dos delitos e punições. Está feita a divisão, que o povo se despoje do antigo orgulho de seus crimes. Os grandes assassinos se tornaram o jogo silencioso dos sábios. Os grandes assassinos se tornaram o jogo silencioso dos sábios.